A síndrome respiratória aguda grave, causada pelo SARS-CoV-2, é denominada doença do coronavírus 2019, mais conhecida como Covid-19. A doença se espalhou por todo o mundo e levou governos a adotar diversas medidas em resposta à pandemia resultante. Entre elas se destacam uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social, como as mais eficientes até o momento. Atualmente, virou rotina nós sairmos de casa com um novo utensílio, a máscara. Isso, pois o novo coronavírus tem um alto poder de transmissão por via respiratória. O uso de máscara possui um alto potencial de reduzir a velocidade de propagação do novo vírus, funcionando como barreira mecânica, impedindo ou reduzindo o contato dos indivíduos com gotículas contaminadas. Esta redução ocorre porque, se uma gota contaminada atingir o trama do tecido de uma máscara ao invés da boca ou do nariz, ela tende a ficar retida, diminuindo o número de gotículas contaminadas que chegam às vias respiratórias. Lave bem as mãos com água e sabão ou higienize-as com álcool e gel. Essa é uma das recomendações que mais se tem ultimamente. Mas você já parou para pensar como esses simples hábitos são capazes de evitar a contaminação tanto desse quanto de outros vírus? O sabão se mostra eficaz no combate a doenças, porque sua molécula possui uma parte hidrofílica, que tem afinidade com a água, e a outra parte hidrofóbica, que prefere se ligar a óleos e gorduras. Quando lavamos a mão, a parte hidrofóbica se liga com o envelope lipídico dos vírus, rompendo-a. Assim, eles perdem sua proteção e são eliminados. O álcool 70% age da mesma forma, desnaturando o vírus de maneira instantânea. O último método de prevenção que iremos comentar é o distanciamento social, o qual abrange diversos tipos de medidas para reduzir a circulação de pessoas em espaços coletivos públicos ou privados. Dentre as medidas de distanciamento social, podemos citar a necessidade de evitar aglomerações, e assim podem ser determinadas a paralisação de atividades não essenciais, como o fechamento do comércio, com exceção de serviços essenciais, como supermercados e farmácias. O cancelamento ou adiamento de eventos como festivais, a paralisação das atividades escolares e a adoção do sistema de trabalho remoto. Assim, evita-se a aglomeração, situação muito propícia para a transmissão do vírus. Evidências apontam que o vírus causador da Covid-19 pode se espalhar por superfícies ou objetos contaminados ou diretamente com pessoas infectadas. Por isso, existe o distanciamento físico, sendo que a recomendação é manter-se a uma distância de 2 metros, cerca de 2 braços de outras pessoas. Essa recomendação deve ser observada tanto em espaços internos, como restaurantes, quanto externos, como parques e praças públicas. Sintomas. Agora que já sabemos os melhores métodos para nos prevenir do Covid-19, vamos aprender a identificar os principais sintomas que o vírus causa em nosso organismo. Os sintomas podem variar muito de pessoa para pessoa, desde um simples resfriado até complicações clínicas bem graves. Geralmente, os sintomas já são identificados a partir do segundo dia, até o 14º após a exposição ao vírus. Os sintomas mais comuns são tosse seca e persistente, febre acima de 38 graus, cansaço excessivo, dor muscular generalizada, dor de cabeça, garganta inflamada, coriza ou nariz entupido, alterações no trânsito intestinal, principalmente diarreia, perda do paladar e olfato, dificuldade para respirar e dor nas articulações. Esses primeiros sintomas são facilmente confundidos com uma gripe comum, por isso deve-se prestar atenção e procurar fazer um teste dentro de tantos que existem atualmente. Esses sintomas representam um caso leve pelo vírus e podem ser tratados em casa, mantendo o isolamento social. Os sintomas mais graves da Covid-19 surgem especialmente em pessoas com idade superior a 60 anos ou que tenham algum tipo de enfraquecimento do sistema imunológico, como pode acontecer em casos de doença autoimune, doença crônica ou transplantes, caracterizando essas pessoas no grupo de risco. Vejamos como são classificados os estágios da doença. Caso assintomático, caracterizado por teste laboratorial positivo para Covid-19 e ausência de sintomas. Caso leve,
caracterizado a partir da presença de sintomas não específicos, como tosse, dor de garganta e coriza, seguido ou não de perda de olfato e paladar, diarreia, dor abdominal, febre, calafrios, mialgia, fadiga ou cefaleia. Caso moderado. Os sintomas mais frequentes podem incluir desde sinais leves da doença, como tosse persistente, febre persistente diária, até sinais de piora progressiva de outro sintoma relacionado ao Covid-19, como fraqueza, prostração, falta de apetite, diarreia, além da presença de pneumonia sem sinais ou sintomas de gravidade. Caso grave. É quando os sintomas iniciais acabam se agravando em pouco tempo. Considera-se a síndrome respiratória aguda grave que apresenta dificuldade de respirar, desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax, ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada de lábios ou rosto. Em crianças, os principais sintomas incluem aceleração do ritmo respiratório, baixa saturação de oxigenação no sangue, desconforto respiratório, alteração da consciência, desidratação, dificuldade para se alimentar, coloração azulada, letargia, convulsões e recusa alimentar. Caso crítico. Os principais sintomas são sepse, síndrome do desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória grave, disfunção de múltiplos órgãos, pneumonia grave, necessidade de suporte respiratório e internações em unidades de terapia intensiva. Teste online de sintomas. O teste online testedocorona.com.br foi desenvolvido e elaborado por médicos e, através de um questionário prático, avalia os seus sintomas e calcula as chances de você estar ou não com Covid-19. O principal intuito é ajudar a decidir se é a hora ou não de ir até o hospital, visando evitar a disseminação do vírus desnecessariamente. É sempre importante lembrar que o cuidado é de cada um, mas a responsabilidade é de todos.